Vamos falar quais são esses 5 passos para um atendimento de alto valor, o que é um atendimento de alto valor e o passo a passo desse atendimento. O que é um atendimento de alto valor? Um atendimento terapêutico independente, sabe, do seu momento, se você quer atender, se você já atende. Isso serve até para outras áreas, né, de atendimento às pessoas. Bom, então, o que é um atendimento? Primeiro, entender esse conceito, né? Um atendimento de alto valor, ele é caro, né? Então, preço e valor é a mesma coisa? São duas coisas diferentes e relativas, né? Quando eu falo de um atendimento de alto valor, é um atendimento que tem um alto valor para o seu cliente. E o que é um valor para o seu cliente? Um alto valor é que teve significado para ele. É aquele atendimento que você conseguiu agregar algo na vida daquela pessoa naquele momento, sabe? E que ela tem uma percepção de que aquele tempo que ela passou com você valeu muito a pena. Quando a pessoa sai do atendimento e fala assim, nossa, é muito mais do que eu esperava, superou as minhas expectativas. Ou quando a pessoa sai falando, nossa, consegui entender o que eu tô passando, fez bem para mim, sabe? Quando a pessoa sai satisfeita e ela gera uma conexão com você a ponto dela querer voltar, a ponto dela querer fazer um processo com você, a ponto dela ter você como uma referência, inclusive para indicações, né? Então, quando a pessoa vê valor naquilo que você oferece, no que você está fazendo, naquele atendimento, ela vai sempre ter você como referência. E aí, quando ela vê que alguém está precisando, ela vai ter a maior alegria de indicar. Hoje, eu fiz um atendimento, eu passei como cliente, né, por um atendimento de limpeza energética, espiritual, porque eu tenho que me tratar também, né? Então, eu também passo por atendimentos. E eu fiz um atendimento que valeu muito para mim. E qual que foi a minha vontade? Ainda não deu tempo, mas eu vou fazer. A minha vontade é de falar para todo mundo. Falar assim, olha, essa pessoa aqui, essa terapeuta é maravilhosa. Por quê? Porque eu saí do atendimento hoje, que eu fiz para mim, muito satisfeita, muito feliz e superou as minhas expectativas. Olha que interessante, né? Então, pensem em vocês, enquanto clientes, quais foram os momentos que vocês sentiram que aquele atendimento valeu a pena? E eu vou falar os 5 passos e você vai percebendo, tanto você como cliente, né? Quanto você como terapeuta ou futuro terapeuta, tá bom? Para você ver que realmente faz sentido. Combinado? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro passo, tá? O primeiro passo é você com você mesma, tá? O primeiro passo é a conexão de você com você mesma. É o seu autocuidado, é a sua intenção, é a sua preparação antes de um atendimento. Isso faz toda a diferença, tá? Então, eu falo isso de experiência própria, né? Tanto como terapeuta, até como professora, sabe? Quando a gente não prepara uma aula e fala assim, eu vou lá e vejo o que eu faço. Dá pra gente perceber aquela pessoa que preparou, aquela pessoa que abre e fala, não preparou nada, não teve aquele cuidado. Quando você tem um atendimento atrás do outro e não tem tempo de dar uma olhada antes sobre o que você está fazendo, quem é aquele cliente, se conectar com aquela pessoa. É muito diferente a energia. Então, o primeiro passo, o passo 1, é você com você mesmo, seu autocuidado. O autocuidado, gente, aí muitos terapeutas confundem, né? Então, é importante falar sobre isso. Tem muitos terapeutas que têm a crença assim, Simone, mas eu tô cheio de problemas pessoais. Eu tenho ansiedade, eu tenho problemas relacionados ao meu sistema, eu tenho crenças. Como que eu, assim, do jeito que eu tô, vou ser capaz de ajudar alguém? Não é disso que eu tô falando, tá? Por quê? Porque uma coisa é você ter competência para ajudar o outro nas questões do outro. A outra coisa é o seu tratamento, é o seu processo de desenvolvimento pessoal que é contínuo, tá bom?
Então você não pode confundir uma coisa com a outra. Uma coisa não impede a outra. O que é importante? Qualquer pessoa, mas em especial um terapeuta, precisa sempre estar se cuidando, se olhando, certo? Mas o que eu falo deste autocuidado é da preparação, da intenção e da clareza do seu lugar e do seu papel. O que é essa clareza do seu lugar e do seu papel dentro desse passo 1? É saber, primeiro, que você é somente o terapeuta. Que você não é 100% responsável para resolver as questões do seu cliente. Você iniciar um processo terapêutico desta maneira faz toda a diferença. Você ter essa clareza de qual é o seu papel. O meu papel aqui, qual é? É de terapeuta, eu tenho caminhos de solução para os problemas do meu cliente. Eu não sou a solução e eu não pego o problema dele, transformo na solução e devolvo para ele solucionado. Isso é ilusão. Tá? E quando a gente tem essa clareza antes, né, nessa postura, essa clareza, qual é o meu lugar e qual é o meu papel como terapeuta, as coisas já começam equilibradas. Porque você não vai naquela ansiedade de dar conta de tudo. Isso também traz uma leveza para quem tem medo de começar, porque acha que tem que dar conta de tudo. Entende? Então, quem tem medo de começar, fala assim, nossa, mas e se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei? E se tiver um problema muito difícil? E se? Então, é muito importante você ter clareza do seu papel. Você é um canal. Então, quando você se conecta, e você não tá sozinho, tá, gente? Então, você se conecta com você mesma. Você tem a clareza e você tem a intenção. A minha intenção é salvar aquela pessoa. A minha intenção é pegar aquela pessoa no colo e resolver tudo para ela? Não. Isso daí já começa a misturar papéis, né? Você já está num outro lugar. Então, qual é a sua intenção? A minha intenção é ser um canal. A minha intenção é mostrar caminhos de solução. Pronto. Mostrar caminhos de solução, não ser a solução. Fala assim, olha, tem este caminho, tem este caminho, tem este caminho. A escolha é da pessoa. A gente vai, sabe, um guia, né? A gente vai numa trilha ali e eu gostava muito de fazer trilhas assim na mata, sabe? Trilhas no verde, assim. E aí tem as trilhas ali. Então tem o guia. Então o guia, ele fala assim, ó, tem essa trilha que é mais fácil, tem essa trilha que são 3 quilômetros, essa 5 quilômetros, essa é 20 quilômetros, ela é mais difícil, tem mais obstáculos, né? Então, por onde você quer ir? A gente fala, quero ir nessa, tá? Você vai ter que se preparar. Para você ir para essa trilha, tem que se preparar e tal. Mas o guia pega a gente no colo pra gente caminhar na trilha? Não, né? Ele vai mostrando o caminho, vai vendo, vai apoiando, vai falando que tem algumas coisas, algumas pedras, algumas coisas ali no meio do caminho, alguns obstáculos que você vai ultrapassando, mas o caminhar é seu, a decisão é sua, né? O ritmo é seu, entende? Então tudo isso é em relação ao seu cliente. Então, se colocar nesse lugar de guia, nesse lugar de canal, é o primeiro passo para você ter um atendimento de alto valor. Por quê? Porque é aonde o seu cliente vai começar a te respeitar, a te olhar com confiança e respeito. Quando você já internamente já tem essa clareza e esse posicionamento, tá? Então, anotando aí, que a gente já vai para o segundo passo. E qualquer dúvida que vocês tiverem em comentário, a gente vai conversando, que vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês aqui. Certo? Clareza? Deu clareza? Tudo certinho aí? Beleza. Então, Simone, tenho clareza, meu canal. E aí eu faço, nessa preparação, né, desse passo 1, não só consciente, mas prática, na prática, uma conexão mesmo. Aí é dentro das suas crenças, o que você se conecta, mas dá uma pausa e a cada atendimento você se conectar, você colocar a intenção naquele atendimento. Eu faço sempre assim, eu coloco a intenção de que eu seja esse canal, que tudo que seja visto e falado, né, no atendimento seja o melhor para a pessoa, do que é necessário para a pessoa naquele momento. E eu relaxo, sabe?
Eu relaxo, por quê? Porque quando eu faço essa conexão, eu já me conecto com a minha intuição, eu já me conecto com o meu eu superior, eu já faço uma conexão interna e confio no processo, eu deixo fluir. Porque o processo é um ping-pong, sabe? Então, ele é construído durante um atendimento terapêutico, tá? Passo 2. Passo 2 ainda é você com você mesma. Daqui a pouco a gente já chega na parte do cliente. Passo 2, gente, é o domínio da técnica. Não adianta você ter toda a boa intenção do mundo, todo o amor para dar, se você não domina a técnica que você quer trabalhar ou que você trabalha. Por quê? Porque o domínio da técnica, ele é essencial. E muitos terapeutas bloqueiam aí, eu quero que vocês vão identificando aonde que vocês podem estar se bloqueando. Até para a gente conversar sobre isso na Masterclass, tá bom? Que na Masterclass a gente vai ter aí uma troca pelo Zoom, né? Vai ter momentos que vocês vão poder tirar dúvidas, então vai ser bem bacana, tá? Então no passo 2, que é o domínio da técnica, muitas vezes existem dúvidas, inseguranças sobre a técnica ou as técnicas que você trabalha. E às vezes você não identificou que precisa de repente praticar um pouco mais, que precisa validar. A gente tem um momento de aprendizado de determinada técnica, tem um momento de validação daquela técnica, até você chegar no momento de expandir, de começar a fazer para mais pessoas, né? Então, às vezes, a gente pula de aprender para já fazer os atendimentos e esquece de validar, de praticar. E isso é importantíssimo, tá? Então, esse domínio da técnica, o que vai te trazer? Segurança. Técnicas que te deem segurança naquilo que você está fazendo. Às vezes, gente, você pode estar trabalhando com técnica que você não se identifica. E aí você vai falando, nossa, mas essa técnica é muito legal. Mas de repente você não se identifica o suficiente com ela, ou você precisa agregar mais uma técnica para você se sentir mais segura. Entende? Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu comecei com reiki, né? E aí eu fazia o reiki, para mim faltava algo a mais, para eu dar uma devolutiva para o meu cliente com um pouco mais de precisão daquilo que estava causando desequilíbrio. Eu queria entender mais a fundo aquelas queixas que o cliente estava me dando sobre os chakras, sobre os corpos sutis. Então, eu só aplicava a técnica, a pessoa ficava muito bem, mas eu sabia que tinha algo a mais. Aí eu agreguei a radiestesia justamente para me aprofundar e ter mais segurança e orientar melhor o meu cliente. Foi assim que eu comecei, tá? Então, às vezes, você tem uma técnica muito bacana e precisa agregar alguma outra para ter mais segurança naquilo que você está fazendo. Entende? Então, presta atenção nesse domínio da técnica. E outra coisa em relação à técnica, tá? Porque eu sei que muitos terapeutas adoram, né? Técnicas e mais técnicas, e tem técnicas de tudo quanto é jeito, todas válidas, se praticadas com seriedade, né? Não tem nenhuma técnica que eu falo, ah, não, isso não é legal. Não, as técnicas em si, elas funcionam. Por quê? Porque nós somos seres diversos. A nossa energia, a nossa história, a gente vai se conectando, cada um vai se identificando, se conectando com algum tipo de coisa. Às vezes no momento de vida a gente necessita de determinada abordagem. Às vezes uma abordagem mais da psicoterapia, às vezes uma abordagem mais espiritual, às vezes uma abordagem mais energética, às vezes uma abordagem mais do físico. Depende do momento da nossa vida. Então, a gama de técnicas que a gente tem hoje disponível é justamente para ver com o que a pessoa vai se conectar. E é aí que é importante você saber, ter essa clareza, né? E saber quais são os seus limites e quais são os limites da técnica que você trabalha. Isso é essencial para você ter mais segurança e seriedade e despertar essa confiança do seu cliente com você. Falar não sei não é fraqueza, muito pelo contrário. Você pode ser muito mais admirada quando você fala para o seu cliente aonde que está o seu limite. Esse daqui eu não trabalho, esse daqui eu não domino, isso daqui eu posso te indicar uma pessoa que domina, porque mostra que você tem uma seriedade, que você não quer dar conta de tudo,
entende? Então, quando você tem clareza dos seus limites, não só dos seus limites pessoais, mas dos limites da sua técnica, até onde ela vai, isso te gera até mais segurança, entende? Além de te gerar mais segurança, você desperta confiança no seu cliente. Por quê? Porque ele fala, ela sabe do que ela está falando. Porque realmente ninguém sabe de tudo. Entende? Então, esse passo 2, que é o domínio da técnica, para você ter segurança, clareza dos limites da técnica que você trabalha e ficar em paz com isso. Ficar em paz. Quanto mais você conhece a sua técnica, mais conhecimento dos limites você tem. E aos poucos você vai atraindo as pessoas que você tem, que precisam daquela técnica e daquela abordagem que você usa. E aquelas que chegam até você, você pode ser um canal para uma outra pessoa, para um outro terapeuta. Essa é a energia da abundância. Entende? Do atendimento que eu fiz hoje para mim, com certeza, se eu ver algum cliente que passou por mim e que eu vejo que vai se beneficiar por este atendimento que eu fiz hoje eu como cliente, é lógico que eu vou indicar. Entende? Porque eu sei qual que é o meu limite, qual que é o meu direcionamento, a minha abordagem, o que eu gosto de trabalhar, o que eu me especializei para trabalhar. Entende? Então, quando a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, dominar tudo, isso acontece muito no começo, né? A gente fica num genérico que a gente acaba não se especializando em algo, sabe? E isso gera uma insegurança, porque a gente quer dar conta de tudo, né? Até conversei com essa terapeuta que eu fiz o atendimento, né? Que a gente estava comentando que tem esses cursos, né? De 80 técnicas terapêuticas que você faz de formação. Cara, imagina, uma vida inteira para você dominar 80 técnicas, até mais de uma vida para você dominar 80 técnicas direito, entende? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, ter essa humildade, ter essa clareza dos limites, tá? Para você poder orientar melhor o seu cliente, ok? Certo, minha gente? Vamos para o passo 3. Qual que é o passo 3 aqui, desse atendimento, aonde o seu cliente vai sair com essa sensação de não questionamento do preço, porque preço e valor são coisas diferentes, tá? Eu tenho pessoas que, quem já trabalha comigo, já me conhece, acabam, não questionam mais, né? E quem chega já tem uma postura diferente também. Quando a pessoa pode falar assim, olha, ela não questiona o preço, ela tem consciência de que, nesse momento eu não tenho condições. Mas ela não fala, está muito caro, o seu atendimento é muito caro. Ela sabe que tem um valor aquilo. É isso que é um atendimento de alto valor, quando a pessoa vê valor naquilo que você está fazendo, e além dela ver valor naquilo que você está fazendo, ela se sente mais valorizada, ela se sente que você ajudou ela realmente no problema que ela está apresentando, tá? Ou até no caminho da solução, até essa clareza, certo? Vamos então para o passo 3. Passo 3 desse atendimento de alto valor, aí já começa aí na relação com o cliente, tá? É o acolhimento. Acolhimento, independente se o seu atendimento é online, se é presencial, tá? É muito importante. Sabe por quê, gente? Uma preparação do ambiente faz parte do acolhimento. O seu não julgamento, a sua predisposição. E isso, gente, o terapeuta tem que trabalhar demais, o não julgamento. Eu não digo que é neutralidade, né? Por quê? Porque tem questões que podem te tocar, né? Podem te tocar, podem te sensibilizar, podem causar estranheza. A gente tem que assumir a nossa humanidade. Mas é muito importante ter essa postura receptiva e acolhedora, e o não julgamento, ele vai fazer com que a pessoa se sinta relaxada, se sinta num ambiente seguro, sabe?
Então, toda essa preparação de um ambiente, como é que eu posso fazer, Simone, uma preparação de um ambiente online, né? Você pode, por exemplo, primeiro, antes do atendimento, avisar a pessoa para ela se preparar, pedir para ela se preparar, falar assim, olha, a gente vai fazer o atendimento online, é importante que você esteja num local silencioso, é importante que você não seja interrompida, é importante que você verifique a sua internet, se você for pelo celular, a bateria do seu celular para não descarregar. Então é muito importante que você prepare para você ter não é para mim, é para ela, para você ter um bom aproveitamento, um melhor aproveitamento do seu atendimento. Isso já é um jeito de acolher, de preparar a pessoa. Você pode, no início de um atendimento online, por exemplo, colocar uma música, mandar uma música para ela ouvir. Olha, antes de começar, uns 5 minutinhos, coloca essa música para você ouvir. Ou no próprio início você já coloca, deixa uma musiquinha de fundo para começar a criar um clima. Conversa com a pessoa, tá? Aí, dentro do acolhimento, tem uma coisa muito, muito, muito importante. O não julgamento é muito importante. E a segunda coisa super importante, gente, essencial para qualquer terapeuta, é a escuta. Escuta ativa. O que é a escuta ativa? A escuta é você se interessar verdadeiramente pelo que o seu cliente está falando, tá? Então, é um momento que você, logo no começo, onde você vai criando a conexão com o seu cliente no começo de um atendimento, está falhando? A Maria está falando que está falhando. Me falem aí se é a minha internet ou se é a internet da Maria, que daí eu dou um jeito aqui, tá? Me contem aqui se tá falhando ou se para vocês tá ok, para eu ver se é minha internet, que daí eu dou uma mudadinha aqui na internet, tá? Bom, a escutativa, ela é algo assim, quando você se interessa verdadeiramente pelo que a pessoa tá falando, ela vai relaxar, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir ouvida. Gratidão, tá perfeito, tá normal. Ai, que ótimo, obrigada, gente. Então, Maria, tenta sair e entrar de novo, deve ser a sua internet, tá, minha linda? Bom, voltando ali para a escutativa, né? Às vezes a sua voz fica mais lenta. Isso tá acontecendo no Instagram, tá bom? Aí parece que fica uma voz até mais grossa, né? Fica engraçado. Mas vamos que vamos. Pode ser também a sua internet que, ao invés de falhar, deixa a minha voz mais lenta. Isso tem acontecido bastante nas lives, tá bom? Bom, voltando ali, isso é escutativa também, tá, gente? Ver o que é, o que não é. Eu gosto muito dessa troca, né? Mesmo que interrompa um pouco. Mas é importante, por quê? Porque eu também me preocupo com a experiência que vocês estão tendo com a live. Isso é importante, entende? Então, falando aí, né, dessa escuta ativa, quando você se coloca nessa postura, você vai ouvir e você vai entender quais são as dores, você vai se conectar. Primeiro é criar uma conexão com o seu cliente. Então, lembra, o primeiro passo é você se conectar e se colocar como um canal. E nesse passo 3, é você se predispor a se conectar com o seu cliente. No sentido de, eu vou te ouvir. Gente, e isso, por que é importante? Porque muitas vezes, muitos terapeutas, principalmente no começo, né, ficam muito ansiosos de mostrar o seu alto valor pela técnica, pelo conhecimento da técnica, tá? E aí confunde. Então acha que um atendimento de alto valor é aquele onde a pessoa sabe que você manja muito, que você conhece muito aquela técnica. Aquela pessoa que fala, eu tenho tantos anos como terapeuta, ou eu trabalho com essa técnica, né? Quando a pessoa quer mostrar que ela sabe e ela começa a falar
Na linguagem terapêutica, numa linguagem energética, então ela começa a explicar o que são os chakras, ela começa a falar, bom, porque a radiestesia, porque eu trabalho com pêndulo, porque o pêndulo, eu faço a pergunta e ela quer ficar explicando demais a técnica. O que isso pode mostrar? Que eu tô mais interessada em mostrar o meu valor do que isso mostra uma insegurança, tá? Isso tudo é inconsciente, não é que o cliente vai olhar e falar assim, nossa, ela tá falando muito da técnica, ela deve ser uma pessoa muito insegura. Não, o cliente também não tem noção. Mas o que pode, né, o que tá invisível aí, o que se sente, né? Pode ser uma insegurança, né? Por quê? Porque você tá tão preocupado de mostrar que você é boa no que você faz, e deve ser boa mesmo, mas você quer mostrar essa segurança, quer mostrar que você tem valor, que você acaba falando muito da técnica, entende? Para mostrar que você sabe. E isso, o que gera? Gera uma desconexão, porque o cliente ele tá com uma dor, e às vezes é até mais simples de resolver dentro dos seus conhecimentos terapêuticos do que você imagina. Só o fato dele se sentir acolhido, dele se sentir que ele tá num ambiente onde ele não tá sendo julgado, tá? E dele conseguir falar sobre o que está incomodando ele, o processo terapêutico já começa por aí, entende? Isso já gera uma conexão. E quanto mais você conseguir ter uma escuta ativa com o seu cliente, mais chances você tem de direcionar a técnica que você trabalha de acordo com a dor que ele apresentou, com a queixa que ele apresentou. Entende? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sempre dou o exemplo do reiki, que a maioria é sempre reikiano, né? A gente sempre começa pelo reiki, ou a maior parte começa pelo reiki. E dentro das terapias, eu acho que é o mais acessível, mais conhecido e tudo mais, né? Se a pessoa chega, e se você tem vamos falar um pouquinho dos chakras aqui, né? Já que a nossa masterclass vai ser os chakras, mas só para dar um exemplo aqui, que eu não vou ficar falando dos chakras, não. Mas se a pessoa vem com uma queixa, por exemplo, relacionada a dificuldade de relacionamento, ela passou agora por uma separação, tá passando por uma separação, né? Dentro de um relacionamento amoroso, tá com alguma dor nesse aspecto, aonde que você pode, aí você vai vendo o que ela tá apresentando, né? Quais são as queixas relacionadas a essas mágoas. Então, o que tem aí? Você já começa a identificar que tem questões relacionadas ao chakra sacro, pode ter questões relacionadas ao chakra cardíaco, ligado a mágoas, entende? Então, vamos supor que você é reikiana, né? E aí você tá fazendo essa primeira conversa com ela. Não é uma conversa de 1 hora, né? Não é uma psicoterapia. Não, é um acolhimento. Você tá nesse processo de acolher, perguntar o que te trouxe aqui e tudo mais, né? E ela vem com essa questão. Aonde que você pode, quando você vai utilizar a sua técnica, se concentrar mais? Entende? Você pode, onde você vai intencionalmente, porque você já entendeu, se concentrar mais. No chakra sacro, no símbolo, por exemplo, do Seireki, que vai atuar no campo astral, porque ela está com uma questão emocional muito importante. Entende? Está passando também por um processo de separação, de luto. Então, são questões muito emocionais. Vai dar uma atenção especial para o chakra cardíaco, para drenar essa energia, sabe? Para limpar essa energia de mágoas, né? Que ela pode estar apresentando. Pode trabalhar com ela respirações mais profundas, para ela poder relaxar um pouco mais, a tensão. Então, é diferente de um outro tipo de queixa que você vai dar a pessoa que pode aparecer com muitas crenças limitantes, que tá pensando demais, tá com problemas no trabalho, que tá com o mental ali muito ativo, né, em excesso. Aí já é uma outra abordagem. Aí você já coloca uma musiquinha, sabe? Já começa a trabalhar mais o azul, o mental, o chakra frontal, o corpo mental. Entende? A mesma técnica, mas o seu olhar, a sua intenção, o seu olhar, o seu direcionamento, quando você faz um bom acolhimento e uma boa escutativa, vai ser outro. Vai ser individualizado, com a mesma técnica que você trabalha.
É aí que a pessoa começa a ver valor naquilo que você faz. Não só, deita aí, eu vou lá nos chakras, eu vou, pronto, relaxou, tá, pronto, tá, então tá, até a próxima. Entende? É muito diferente de você ter essa escutativa, e a escutativa é essencial. É um exercício, é algo que a gente desenvolve, tá? Eu, como professora, eu adoro falar, né? Adoro falar, mas no momento da terapia, no momento em que eu tô acolhendo a pessoa, eu tenho que aprender, né? Tive que aprender a ouvir. Eu adoro ouvir também, sabe? Adoro ouvir mesmo, assim, de verdade. Então, mas é um exercício. É um exercício de você, porque às vezes você quer acelerar o processo, você quer já dar respostas para o seu cliente, né? Então, calma, deixa ele falar, né? Não é, claro que você vai direcionando, né? Porque tem cliente que acaba usando muito a fala ou falando muito mais, e o excesso da fala também é uma forma de não entrar em contato com aquilo que precisa entrar. Aí a gente tem que dar uma direcionada. Mas tudo isso aí a gente vai se aprofundar um pouco mais quando a gente for fazer a Masterclass, falar sobre devolutiva. Aqui eu estou falando dos passos. Então o passo 3, ele é essencial. Deu para entender? Estão acompanhando aí os passos, tá? Passo 1, a sua conexão com você mesmo e saber qual que é o seu lugar, a clareza do seu lugar, do seu papel. Passo 2, o domínio da técnica e ter clareza dos limites da técnica que você trabalha, para ganhar segurança naquilo que você faz. Passo 3, acolhimento, escuta ativa, preparação do ambiente, toda uma preparação para que o seu cliente consiga se sentir acolhido, se sentir abraçado, tanto no online quanto no presencial. Tanto faz. É possível fazer um ambiente acolhedor no online? Sim, é possível. Né? Com uma preparação anterior, na sua fala, na sua escuta, na sua postura, porque, gente, tudo é energia, nós somos seres vibracionais. Então, se você tá ansiosa ali às vezes você fica preocupado com o tempo, com a técnica, se vai dar certo, se você vai saber qual é a sequência, e aí você esquece de ouvir seu cliente, entende? Então é importante você ir se acalmando no processo para que você possa abrir os ouvidos para o seu cliente aí na escutativa, tá? Porque essa escutativa vai te auxiliar no passo 4. Qual que é o passo 4? O passo 4 é o momento onde você vai orientar. O passo 4 é o passo da orientação, tá? Muitas vezes, quando no passo 2, no passo 1, que você não tem consciência e clareza do seu lugar, esse passo 4, ele às vezes pode até nem existir, sabe? Sabe por quê? Porque às vezes o cliente vai lá e pergunta, fulana, eu quero marcar um horário com você, o que você faz? Aí você fala assim, eu faço reiki, barras, eu faço radiestesia, o que você quer? Entendeu? E aí a pessoa fala, não, mas eu nem sei direito o que é esse negócio aí, né? Então, às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. E aí, quem tem que direcionar esse momento é você que é a especialista, você que é o terapeuta. Então, o passo 4, ele é a parte do direcionamento, da orientação. É a parte onde você, a partir de todo esse processo do caminho dessa escuta, da técnica que você aplicou no seu cliente, você vai fazer o quê? Orientar. Dar um norte, mostrar caminhos de solução para ele. Porque a pessoa, geralmente, ela chega lá, ela tá perdida, ela tá pedindo ajuda. Ela tá realmente precisando desse norte, entende? Então, quando você tem essa escutativa, você fala, putz, como que eu posso, dentro dos meus conhecimentos, dentro das práticas que eu conheço, das técnicas, né? Como que essa pessoa pode se beneficiar além do que ela tá tendo aqui? E aí sim, aí é importante a orientação estar desprovida do julgamento. Então, vamos supor que você identificou que dentro, sei lá, numa visão sistêmica, você identificou que é uma mãe que está cuidando da mãe, que está maior que a mãe, por exemplo, está fora do seu lugar ali, maior que a mãe. Aí, na orientação,
tem que tomar muito cuidado para não estar com um julgamento do tipo, tem que ficar menor que a mãe, hein? Tem que isso, tem que, sabe, de ficar num tom de bronca, num tom autoritário. Esse direcionamento, essa orientação é mostrar caminhos, é mostrar formas, né? Lembra do guia? É mostrar quais são os caminhos que a pessoa pode traçar, mas o caminho é da pessoa. Então, é mostrar o que acontece, por exemplo, quando você fica maior que a mãe, né? E não tem que isso, tem que aquilo. Isso causa um afastamento da pessoa. Porque você está tratando, quando você faz esse tipo de orientação, você acaba tratando a pessoa como criança. Tem que comer melhor, hein? Tem que beber mais água, hein? Tem que relaxar um pouquinho, hein? É o tom, sabe? Tem que se cuidar, né? Sabe assim? Então, tem que tomar cuidado também com essa orientação, né? A orientação é mostrar para ela qual que é o caminho como adulta, entende? Então, ó, percebe que quando você relaxa, você consegue produzir um pouco melhor? Percebe o quanto que você acaba ficando mais cansada quando você se coloca nesse lugar de estar cuidando sempre da sua mãe? Como que você acha que pode ser esse caminho de volta? Fazendo perguntas para a pessoa e mostrando, dando orientações que podem ser interessantes. Olha, tem uma prática muito bacana de meditação. Você gosta de meditar? Como que é para você? Então, oferecer algo, oferecer uma prática, oferecer um caminho, ensinar para ela alguma coisa que ela possa levar para casa, que ela possa praticar. Então, essas orientações, elas estão muito ligadas a essa parte do acolhimento, tá? E ligadas também àquilo que você conhece. Por exemplo, vamos supor que uma orientação sua seja a fitoterapia, algum chá para ela, entende? Então, você pode falar, explicar, olha, então, para você estar com esse desequilíbrio, com esse tipo de desequilíbrio, ou apresentando essa queixa, é muito bacana para sua ansiedade, para, como exemplo que eu dei de separação, né, para você acalmar um pouquinho o seu coração e o seu cardíaco ali. Aí você dá as orientações, né, do que é para ela, o que seria mais benéfico, entende? Isso também, o que gera quando você dá uma orientação? A pessoa, quando a gente está na dor, a gente se sente perdido. E quando a gente vê um caminho de solução, vê um norte, a pessoa está te falando, olha, vai por aqui, aqui é um caminho, tem uma luzinha ali, olha para aquela luzinha, dá um alívio para a pessoa. Ela confia em você, ela fala, nossa, era disso que eu estava precisando. Mas esta orientação, ela só vai acontecer quando você tiver cumprido com o passo 3 da escutativa. Se você não tiver uma escutativa, a sua orientação, ela vai ser genérica. Ela não vai ter aquele valor de ser uma coisa que aquela pessoa está precisando. E olha, isso é sempre um exercício, tá? Não é na primeira, não é no segundo atendimento. Por isso que na trilha da radiestesia, que eu sei que tem trilheira aqui, a gente faz acompanhamento. A gente, quarta-feira agora, amanhã, vai ter estudo de caso, TVP, estudo de caso, acompanhamento. Sabe? É prática, é dia a dia. Olha, aconteceu isso nesse atendimento, o que eu faço? Foi assim, assim, assado. Foi bom, não foi? O que vocês fariam de diferente? Tem essa troca, por quê? Porque a gente está sempre em construção. O terapeuta ele não pode ficar sozinho, isolado, resolvendo os próprios problemas. Tem que dividir, tem que compartilhar, tem que pesquisar, tem que trocar, entende? Tem que estar junto ali no dia a dia e fazer essa troca, entende? Então, essa orientação, esse direcionamento, esse norte é a partir dos conhecimentos que você tem. É aí que você também se posiciona e fala assim, olha, este é o caminho. Isso é a técnica, eu domino essa técnica, eu sei que se você for por esse caminho, você vai se sentir melhor. É isso que a pessoa está buscando, sabe? E isso que vai gerar conexão e confiança. Isso é um dos pontos que vai fazer a pessoa voltar, a pessoa criar vínculo, a pessoa querer fazer um processo terapêutico com você, caso você ofereça um processo, ou ela querer voltar quando ela sentir que ela precisa voltar, ou ela te indicar quando ela vê uma outra pessoa
com o mesmo problema e falando, olha, ela pode te ajudar, entende? Então, essa parte da orientação, muitas vezes a gente pode ou ter medo de dar orientação ou ser autoritária demais, no lugar da mãe, né? De falar, ó, tem que isso, tem que aquilo. Não é o tipo de abordagem que eu faço, porque distancia, né? Então é importante prestar atenção nesse passo 4, ok, minha gente? Muito bom, vocês estão muito quietinhos hoje. Passo 5 é o nosso último passo, tá? Vamos colocando aqui os insights, se vocês estão se vendo, se vocês conseguirem identificar qual desses passos você já faz, qual desses passos você acha que você tem que aperfeiçoar, se você já tinha parado para pensar nesses passos, tá? Se tem algum passo que você fala assim, se aqui eu acho que eu tô meio bloqueada, entende? Eu preciso aperfeiçoar esse passo. Ou, né, no meu caso, como que eu posso fazer, entende? Então, vão pensando aí, vão trazendo isso para a prática de vocês, para a realidade de cada um, para o momento de cada um, tá? Passo 5. O passo 5 é um passo que faz o cliente encantar, é o do encantamento, tá? É um conceito de encantamento de cliente que é muito estudado na área de serviços, de prestação de serviços, de trabalho com as pessoas, né? Tem um setor, né? A Disney, por exemplo, é uma empresa referência em encantamento de clientes. Tem livros sobre encantamento de clientes, eles fazem ali imersões para empresários sobre encantamento de cliente. Então, o encantamento do cliente é algo que tem sido muito estudado e que a gente pode trazer, e eu trago, né? Vou traduzindo tudo que eu vejo fora, da parte de marketing, de empreendedorismo, de vendas, e sempre vou fazendo esse trabalho de adaptar para as terapias vibracionais, porque nem tudo dá para ser aplicado da mesma forma que é aplicado lá fora. Para a área das terapias vibracionais tem as suas peculiaridades, né? Então, desculpa, o passo 5 ele tem a ver com esse encantamento, ele tem a ver com o que vai te ajudar a que aquele cliente fidelize, né? O que é esse passo 5? É o surpreender o seu cliente. E às vezes é mais fácil do que você imagina. A gente pode chamar de over-delivering, a gente pode chamar de entregar algo a mais. Algo que o seu cliente não esperava, entende? Algo que vai surpreender o seu cliente. O que pode ser esse algo inesperado? A sua própria forma de receber, o seu acolhimento. Por exemplo, a pessoa chega, se oferecer um chazinho, se oferecer algo, ou a pessoa chegar e ela já está num ambiente aromatizado, entende? De você ter essa preparação, isso já é um a mais, isso já faz parte desse encantamento. Essa preparação do ambiente, onde a pessoa vai se sentir acolhida, isso também faz parte do encantamento, do surpreender, né? Mas além disso, o surpreender é algo a mais. O que pode ser algo a mais? Você oferecer algum material, você oferecer alguma prática para a pessoa levar para casa, você oferecer algum mimo, sabe? Um sachêzinho com ervas para ela fazer um escaldapés em casa, algo que tem a ver com o seu atendimento, um cristalzinho, né? De repente você tem ali um cristalzinho, que seja, aí você vê qual seria o cristal para ela naquele momento mais bacana, que seja pequenininho. Tudo isso, gente, esses mimos, já falando da parte empreendedora, né? Tudo isso você inclui no valor do seu atendimento, tá? Mas pode ser algo que esteja relacionado ao que você faz, né? Ao tipo de atendimento que você faz e o tipo de problema que você resolve. Entende? Qual que é a impressão, que a pessoa leve algo a mais, que ela fala, nossa, não esperava por isso. Às vezes a própria forma com que você atende já é um algo a mais. Quando você cria o seu próprio método, por exemplo, na trilha tem as fases, né? E na fase avançada da trilha tem a parte de você criar seu próprio método.
já é algo a mais. Eu tenho uma cliente que eu comecei a atender e ela tá fazendo o processo terapêutico comigo, né? Então eu faço algo bem personalizado e ela falou assim, nossa, mas eu não sabia que era assim. Eu nunca vi um atendimento desse tipo. É muito diferente, mas é um diferente bom. Então eu falei, é o momento que você começa a se diferenciar mesmo. Por quê? Porque daí você começa a colocar o que tem a ver com a sua essência, com o seu jeito de atender. E esse algo a mais também tem a ver com a sua identidade, no sentido da pessoa entender que é só você que faz daquele jeito, que tem esse tipo de abordagem. E aí você começa a se diferenciar, começa a se destacar, começa a marcar aquele cliente. E aí você começa a vir antes da técnica que você trabalha. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa vai naquela pessoa. Ah, eu vou, deixa eu ver aqui uma trilheira, eu vou lá na Cláudia, eu não vou no Reiki, entende? Eu vou me atender, eu vou lá me atender lá no, aqui tem a Espaço Horus, né? Então eu não vou no lugar, eu vou lá na Daisy, por exemplo. A Daisy ou aquele espaço faz diferente. Então ela não vai comparar com outras técnicas. E aí você não fica uma coisa genérica, né? Quando a técnica vem antes de você, quando a técnica vem antes do terapeuta, a pessoa vai comparar com as experiências que ela teve com aquela técnica. Ah, eu já fiz reiki, mas sei lá, não adiantou muito não. De repente a pessoa não estava bem naquele momento, de repente nem foi, sabe, aconteceu algo, a conduta de repente pode não ter sido muito bacana, entende? A gente não sabe, mas ela vai comparar com algo que de repente uma experiência dela. Tem umas que falam assim, eu já tomei florais, mas não adiantou muito. Aí eu pergunto, mas como? Quem te indicou? Como que foi essa indicação? Ah, não, eu comprei na farmácia aqueles prontinhos. Ah, eu ouvi falar que o Rescue é bom. Ah, me falaram que... Então, quando você começa a entender, você fala assim, então, né? Vamos experimentar desse jeito, que é uma indicação personalizada, que a gente utiliza, além dos dados seus e das suas queixas, a gente utiliza a pesquisa com a radiestesia. Então, eu vou ler da sua energia, qual tipo de floral que você está precisando. Você não quer experimentar dessa maneira? Aí a pessoa fala, eu acho que sim. E aí é certeiro, entende? Então, esse passo 5, que é o surpreender, é quanto mais você fizer buscar a sua autenticidade, mais você vai surpreender, porque daí a pessoa não tem com o que comparar. É o jeito dela, mesmo que você trabalhe com técnicas que todo mundo conhece. Mas aí é o seu temperinho. O surpreender é o seu temperinho, é o seu a mais. O que você pode oferecer a mais para o seu cliente? E às vezes é um detalhe, sabe? É um detalhe, mas esse detalhe é o que vai fazer a diferença, é o que vai criar vínculo, é o que vai criar uma memória, entendeu? Positiva em relação àquela experiência que o cliente teve com você. Certo, minha gente? Então, tudo isso, né? Esses 5 passos, eles vão gerar essa consciência do valor que tem o seu atendimento, do valor que tem o seu trabalho, essa percepção de que vale, que eu sei que muita das dores dos terapeutas é em relação a cobrar, eu sei disso, né? As pessoas não pagam. Se eu aumentar o meu valor, se eu começar a cobrar, as pessoas vão fugir. Se eu aumentar o meu valor, as pessoas não vão pagar. Eu sei que tem essa dor, né? Mas quando você começa a trabalhar, façam esse teste para quem já está trabalhando como terapeuta ou quer trabalhar, né? Tá começando a validar técnicas, está começando ali a experimentar, começa a ficar de olho nesses passos, começa pelo passo 1, tá? Da conexão, de entender qual que é seu papel e tudo mais, o passo 2, o domínio da técnica, e aí aos pouquinhos você vai desenvolvendo os outros passos, você não precisa desenvolver todos os passos de uma vez, ok? Você começa pelo primeiro e aí você vai aos poucos, então eu vou,
escolhe um desses para focar. Não precisam ser todos de uma vez. Eu acho que eu vou focar no acolhimento. Então eu vou ficar um tempo focando só no acolhimento. Como que eu posso criar um ambiente bacana? Como que eu posso... Vou treinar minha escutativa. Então eu vou treinar minha escutativa e vou ver o que acontece. Entende? Começa por eu vou começar a me conectar. Vira e mexe, assim, quando eu deixava de me conectar um tempo atrás, eu via a diferença. Eu saía sugada, eu me desconectava. Falo, não, preciso me organizar. Né? Porque, lotou a agenda, daí você quer colocar um atendimento atrás do outro, você acaba se prejudicando, não tem como. Se você quer fazer um atendimento de excelência, de alto valor, precisa de ter um intervalo, você precisa se desvincular do atendimento anterior e se preparar para o próximo, tá? Então, eu vou treinar então esse negócio de conexão, vou testar. Começa por esse, não precisa ser na ordem, começa por um passo e coloca ele em prática para você ver o que vai acontecer e você vai percebendo as suas dificuldades, os seus progressos, tá? O feedback dos seus clientes em relação ao que você está fazendo, ok? Então, façam essa experiência para você testar e colocar em prática tudo isso que eu tô falando. Combinado? Quinta-feira, então, nós temos a nossa Masterclass, como analisar os chakras com pêndulo. Não precisa ter pêndulo para participar dessa Masterclass. O link tá aqui na minha bio, tá? Você vai no meu perfil, clica no link, clica no botãozinho rosa, entra no grupo do WhatsApp, você já tá automaticamente inscrita. O material de apoio tá muito bacana, tá? Então você vai receber o material de apoio lá pelo grupo do WhatsApp também, de presente para você. A Masterclass ela é gratuita, totalmente gratuita, tá? É um momento da gente se conectar para você ter um aprendizado bacana em relação a isso. Gostei, aqui ele que braça, muito boas dicas. Que bom, Maria, gratidão vocês também, tá bom? Então eu espero vocês na Masterclass, se preparem aí para a Masterclass e se preparem ali, fiquem atentas ao grupo, né? Ao grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente vai fazer toda a nossa comunicação. Teve alguma dificuldade, alguma dúvida, não conseguiu entrar no link aqui na bio, me manda um direct que a gente resolve. Combinado, minha gente? Então, bora praticar tudo isso que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham anotado, tenham gostado, agregado valor para vocês esses 5 passos e até a nossa Masterclass. Até!